Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Camila, este aqui é o canal Brasileirices e este vídeo é dedicado à minha aluna Julie, da Colômbia. Julie, tô fazendo pra você, porque ela me pediu recomendações de podcasts em português. Veja que não são podcasts para aprender português, tipo professores de português ensinando português em podcasts. Existem vários podcasts assim, alguns de colegas meus, e acho que pode ser assunto para um outro vídeo. Agora, neste vídeo aqui, eu quero recomendar para vocês podcasts de assuntos diversos em português, feito por brasileiros, para vocês praticarem português de uma maneira mais diferente. Então, vamos lá! Bom, gente, antes de mais nada, eu preciso confessar que eu não ouço muito podcast. Então, eu não sou muito aquela pessoa que coloca o fonezinho e fica lavando louça, ouvindo podcast, fazendo faxina na casa, ouvindo podcast. Eu não ouço tanto, então eu precisei da ajuda de vocês para saber quais podcasts vocês gostam, vocês ouvem e vocês recomendam. E eu coloquei lá no Instagram, @canal Brasileirices. Se você ainda não segue o canal Brasileirices lá no Instagram, pausa o vídeo agora, vai lá no Instagram e me procura por lá, @canal Brasileirices. Eu abri uma caixinha de perguntas para vocês e perguntei quais podcasts em português vocês recomendam. Eu recebi muitas recomendações, várias mesmo. E eu peguei 12 dessa lista. Com certeza muitos vão ficar de fora, peço desculpas por isso, mas quem sabe não pode virar assunto para um segundo vídeo e principalmente para vocês interagirem aqui embaixo nos comentários. Se tem outros podcasts que vocês conhecem, por favor, escrevam aqui embaixo. Fala o título do podcast e qual é o assunto, bem brevemente. Explica pra gente do que é esse podcast. Mas eu selecionei 12 da lista, então vou compartilhar com vocês o que eu descobri. Já falando que a maioria eu nunca ouvi. Eu ouvi um episódio ou outro, mas tentei selecionar podcasts de assuntos diferentes, de temas diferentes. Vamos ver o que eu tenho aqui. Então, uma lista de 12. O primeiro da minha lista é um podcast que muitos professores de português já me recomendaram, que é o Projeto Querino. Esse podcast, ele é composto por 8 episódios e conta a história do Brasil com uma perspectiva um pouco diferente daquela história do Brasil mais tradicional que a gente aprendeu nas escolas. É um projeto bem interessante mesmo. Esse daqui, sim, eu escutei e eu recomendo para você. 8 episódios, acaba rapidinho e você vai aprender muito sobre a história do Brasil de uma maneira muito mais interessante. Projeto Querino. Bom, o segundo, esse também eu ouvi, tá? Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu tava muito louca na época que esse podcast saiu e ele viralizou bastante aqui no Brasil. Eu acho que foi ano passado que ele saiu, que é A Mulher da Casa Abandonada. Bom, esse podcast, ele foi idealizado por um jornalista chamado Chico Felitti. E o Chico tem vários outros podcasts. Então, eu recomendo que você acompanhe os trabalhos do Chico. Ele tem um podcast sobre memes do Brasil, sobre histórias. É bem interessante o trabalho dele. Mas esse podcast em específico, A Mulher da Casa Abandonada, é um tema bem pesado. Ele fala sobre trabalho escravo nos tempos atuais, mas ele é construído de uma forma bastante interessante. Eu sei que essa área de podcast sobre crimes reais, os true crimes,
é uma área bastante famosa e popular, tem muito conteúdo e muitos outros podcasts sobre true crime. E A Mulher da Casa Abandonada é um pouco dessa linha de true crimes. Então, recomendo pra você porque é uma história envolvente. Mesmo que seja sobre um tema bem pesado, cada episódio você quer saber mais, quer entender o que aconteceu, quer construir aquela história. Então eu recomendo pra vocês A Mulher da Casa Abandonada e vários outros que o jornalista Chico Felitti já fez. Eu já encontrei o Chico Felitti num bloco de carnaval, tá? Eu tirei foto com ele, foi muito legal. Então, tá super recomendado aqui pra vocês. O próximo podcast foi uma recomendação de um aluno meu, Olo. Muito legal, meu aluno, e muito legal o podcast também, que é Rádio Novelo Apresenta. Eles falam bastante sobre atualidades e histórias, bastante envolvente também. Gostei bastante de escutar os episódios que eu ouvi. Aliás, vocês me perguntam bastante, assim, um breve parênteses, a diferença entre escutar e ouvir. E quando a gente tá falando sobre podcast, é a mesma coisa, tá, gente? Eu ouvi um podcast, eu escutei um podcast. A gente usa os dois verbos. Achei importante fazer essa breve pausa aqui. Então, Rádio Novelo Apresenta é uma ótima recomendação para você que quer ouvir e discutir mais sobre atualidades. Falando sobre atualidades, os dois próximos também são sobre notícias e são produzidos por grandes veículos de comunicação do Brasil, que são Café da Manhã, um podcast da Folha, e O Assunto, que é um podcast do Grupo Globo, G1, Globo News, é do Grupo Globo. Então eles discutem notícias. Pode ser bem desafiador para você que não tá no Brasil no momento, porque algumas discussões e algumas notícias são bem pontuais, né? Muita coisa política, muita atualidade do Brasil agora, o que também pode ser muito interessante para você se aproximar mais do que tá acontecendo no Brasil no momento. Bom, um podcast que eu não conheço, mas ele foi muito recomendado por vocês e que parece bastante interessante, é o História em Meia Hora. Como o nome já diz, é um podcast que fala sobre história e os episódios são mais curtinhos, eles têm meia hora, e fala sobre história mundial, história brasileira. Então, me parece um conteúdo bastante interessante também. E o que eu gostei bastante desse podcast é que ele tem uma linguagem mais descontraída, ele é mais informal. Então, é uma boa oportunidade também para você ouvir um português bem real, bem descontraído, com expressões e coisas assim. Então, acho que você vai gostar. Bom, o próximo da minha lista é o Não Inviabilize. Esse podcast ele foi bastante recomendado também. Eu ainda não tive a oportunidade de ouvi-lo, mas eu sei que tem várias sessões, assim, cada dia é uma sessão diferente. Segundo as informações aqui do Google, é um espaço de contos e crônicas, um laboratório de histórias reais. Então vocês vão ouvir histórias reais de pessoas misturadas às histórias das pessoas que idealizaram o podcast. Mas o que foi mais recomendado, na verdade, a sessão que foi mais recomendada por vocês dentro desse podcast é a sessão Picolé de Limão. Confesso que eu fiquei bastante curiosa, porque me parece que é algo bem assim de histórias da vida real, histórias dos ouvintes, das pessoas que mandam. Então, vamos ver, eu vou tentar escutar essa semana. E se você já escutou, comenta aqui também, me fala se você gosta. O próximo podcast recomendado por vocês é o podcast Donos da Razão. E esse podcast é feito por um casal. Uma menina chamada Foquinha, que ela é bem famosa aqui no YouTube e no Instagram.
no mundo pop, no mundo das celebridades e séries e filmes, cantores, tudo que está acontecendo na atualidade. É uma jornalista que ela é bastante influente, tem vários contatos. Então ela tem uns vídeos bem interessantes aqui, a Foquinha, o nome dela é Foquinha, e ela faz com o namorado, o marido, e eles falam bastante sobre relacionamento e também essa cultura pop, esse mundo mais pop. Então se você gosta desses temas, pode ser algo interessante. E também é bem informal, um casal de São Paulo conversando. Então vai ser uma linguagem que pode ser bem interessante para os seus estudos em português. O próximo é o podcast Para Tudo, que ele é feito pela Lorelai Fox, ou o Danilo, é uma drag brasileira, que também tem canal aqui no YouTube. E nesse podcast, ele é mais curtinho também, ele tem uns 30 minutos cada episódio. E o Danilo, ou a Lorelai Fox, fala bastante sobre coisas do dia a dia, pensamentos aleatórios, fala um pouco de ciência também, atualidades. Então é algo gostoso de ouvir também, é engraçado também. E no final de cada podcast ela dá conselhos amorosos e é bem engraçado, porque os conselhos geralmente não são tão politicamente corretos ou tão bons assim. Eu acho divertido. Um podcast sempre muito comentado e que vocês falaram bastante lá no Instagram é o Mamilos. Mamilos foi um dos primeiros podcasts que eu soube no Brasil. Eu acho que ele já tem bastante tempo, na verdade. E a proposta do Mamilos é trazer temas mais polêmicos, coisas da atualidade, se aprofundar em assuntos do universo do feminismo também. Elas também falam bastante sobre política e assuntos que estão em alta, sempre com bastante polêmica. Então, eu adoro discutir temas polêmicos. E elas têm um posicionamento que eu gosto bastante. Então, acho que você também vai gostar. Bom, eu tenho mais 2 aqui. O próximo é um podcast chamado É Nóia Minha. Eu não conheço esse podcast, mas eu conheço a pessoa que idealiza, é uma escritora, roteirista, chamada Camila. Também chamada Camila. E talvez vocês não entendam o nome desse podcast, Nóia. O que significa nóia? É uma expressão bastante informal que tem a ver com paranoias, né? Paranoia, noia. E aí a Camila, ela fala bastante sobre paranoias que estão na cabeça dela. E é bacana porque ela também traz entrevistados. Então, não é só ela falando, tem outras pessoas que participam também. Eles falam sobre paranoias que estão na mente de todo mundo. E finalmente, o último podcast que vocês recomendaram é o Meu Inconsciente Coletivo. Esse podcast, ele já é mais do mundo da psicanálise. Então, os temas que eu olhei um pouquinho mais cedo hoje são temas bem relacionados à mente humana, psicanálise, ciência. Então, já é um universo diferente dos outros que a gente viu aqui. Então, basicamente, os podcasts que eu recomendei falam muito sobre história, tem um pouquinho de crime, fala muito sobre a atualidade, questões atuais, bate-papo informal, também um pouco de feminismo, a psicanálise. Então, tem uma mistura de várias coisas aqui, mas enfim, existe um universo e muitos outros temas que com certeza você conhece. Então, compartilha comigo aqui embaixo nos comentários aquele seu podcast que você adora, tá bom? Colegas professores, se vocês também produzem conteúdo, divulguem-se aqui embaixo também para o pessoal conhecer os podcasts de vocês para ensinar português. Obrigadinha! A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Brasileirices. Segue lá no Instagram e também não deixe de conhecer os meus e-books, jogos, materiais didáticos, cursos online e também a revista Brasileirices. Todos os links estão aqui embaixo
na descrição do vídeo. Tchau, tchau!